Olá, seja bem-vindo a mais um KSCast. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. Eu me chamo Rubiane Spengler. E o meu nome é Felipe Krieger e no KSCast dessa sexta-feira nós vamos acompanhar as principais notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho e do direito previdenciário. Então, vamos direto à informação. Vamos então à notícia previdenciária dessa semana, que trata então que o INSS tem 15 dias para depositar em juízo valor de próteses. O desembargador Dr. Sebastião, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, manteve a liminar que determinou ao INSS o depósito em juízo no prazo de 15 dias do valor de R$ 66.600 para a aquisição de novas pernas mecânicas para um comerciário de 33 anos, morador do Morro da Fumaça, Santa Catarina. A decisão, ela negou o recurso do INSS para suspender a medida liminar expedida pela 4ª Vara Federal de Criciúma, Santa Catarina, sob a alegação de que está em andamento uma licitação para a compra das próteses, que deve ser concluída em julho deste ano de 2022. A fixação do prazo para o depósito do valor atinente à aquisição de novas próteses e a manutenção destas é razoável, tendo em vista a impossibilidade de aguardar-se indefinidamente que a administração as adquira por meio de licitação, ponderou então o desembargador. Vamos ao caso. O homem, ele sofreu amputação da perna, das panturrilhas e pés. Bilateral, então. O nome técnico aqui previsto é transtibial bilateral. E ajuizou ação, então, contra o INSS no ano de 2017. O INSS foi condenado no ano de 2018 pela 4ª Vara Federal de Criciúma a fornecer as próteses, bem como proceder à sua manutenção a cada 6 meses, não tendo cumprido a segunda parte dessa decisão. Então, o INSS não cumpriu com o dever de manutenção também da prótese desse segurado. O autor, então, interpôs pedido de cumprimento de sentença na Justiça Federal em agosto do ano passado, sustentando que, por ser de cara manutenção, as pernas mecânicas fornecidas pela autarquia em 2019 se deterioraram e estão causando feridas e lesões. O juízo de primeira instância expediu então a ordem de depósito em 15 dias para a compra de novas próteses e valor de manutenção, o que foi questionado pelo INSS por meio do agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, como vimos, manteve a decisão liminar do juízo de primeiro grau, garantindo então o direito desse segurado a ter acesso a uma nova prótese que sequer foi alcançada a manutenção que deveria ter sido. Sim, muito interessante essa decisão, né? É um caso de dignidade, então, desse segurado. Do INSS, né? E como a gente pode ver também uma situação que já vinha há longo tempo sendo discutida judicialmente. Então, acredito que foi acertado também a decisão de manter, então, a determinação do depósito, então, para a compra de novas próteses, e também já previu, então, o valor necessário para fazer essa manutenção periódica, que deve de ser, então, um valor também bem considerável, né? Que não seria possível a esse segurado fazer essa manutenção por conta própria. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira é do TRT da 6ª Região, que fica no estado de Pernambuco,
e ela diz respeito então a uma situação que buscava o vínculo empregatício entre um entregador e o aplicativo de entregas, o iFood. Vamos ver então como que ficou essa situação, se esse entregador então ele teve reconhecido o vínculo de emprego ou não, né? Como que ficou o entendimento então do TRT da 6ª Região. E ele foi julgado então pela 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que concluiu então não haver vínculo empregatício entre o iFood e o entregador, que ajuizou o processo trabalhista contra a empresa. Os desembargadores mantiveram a decisão de primeira instância, pela qual se observou que não ficou comprovado que havia uma subordinação jurídica entre o trabalhador e o aplicativo, requisito então que é essencial para caracterizar a relação de emprego. O relator da decisão colegiado, o desembargador Larry da Silva Oliveira Filho, também destacou que, conforme as provas apresentadas no processo, o entregador não precisava cumprir uma carga horária fixa de trabalho e podia escolher quando iria ligar então o aplicativo. O juiz que analisou o caso na primeira instância também ressaltou a possibilidade de cancelar as convocações do iFood sem que isso acarretasse uma punição ao entregador. Essa autonomia, então, portanto, seria suficiente para demonstrar que a relação não se dava pelos parâmetros atuais de emprego. Conforme o juiz de primeira instância, ainda que se haja um debate sobre esse modo de negócio, que traz algumas precariedades ou pode trazer algumas precariedades às relações de trabalho, cabe ao judiciário julgar de acordo com as leis vigentes. Então, de acordo com a lei vigente agora, a CLT do momento, não há possibilidade então de reconhecer essa relação de trabalho como uma relação de emprego, porque não restou preenchidos todos os requisitos que estão lá na CLT para a comprovação então do vínculo de emprego, porque ele possuía autonomia, né? Sim, agora você referiu algo interessante. Relação de trabalho e relação de emprego são questões diferentes. Aqui havia uma relação de trabalho. Havia uma prestação de um serviço. Exato, havia prestação de um serviço. Mas não necessariamente é uma relação de emprego, que possui requisitos na lei, requisitos específicos, e inclusive, como referido ali na decisão, um deles é a subordinação, o que é descaracterizado pela autonomia desse trabalhador, né? Sim, ele tinha autonomia para escolher qual horário que ele iria fazer as entregas, ou se algum dia ele não iria fazer nenhuma entrega, ou cancelar, então, né? Ou cancelar alguma solicitação, né? Então, como ele detinha essa autonomia, não ficou comprovado então a relação de emprego. Isso não quer dizer que nunca possa ser reconhecido uma relação de emprego entre um entregador e a plataforma de aplicativo iFood ou qualquer outra plataforma de aplicativo. Tem que ser analisado caso a caso se estão preenchidos os requisitos então para a comprovação do vínculo de emprego. Nesse caso específico aqui não ficou comprovado, mas é uma situação que volta e meia, né, está sendo discutida a respeito de se existe então essa relação de emprego entre as plataformas de aplicativo e os prestadores de serviço. Sim, algumas semanas atrás eu me recordo que inclusive nós tratamos sobre os aplicativos que fazem transporte como Uber, né, esses transportes de pessoas. E também se buscava o reconhecimento do vínculo de emprego. Então é um tema recorrente, acredito, no Poder Judiciário. E claro, com o passar dos anos, tudo vai ficar
mais esclarecido e tudo deve ser analisado de forma muito individualizada e analisando todas as características dessa relação. Sim, a gente tenta acompanhar, tenta trazer aqui para o pessoal que acompanha o KSCast as principais notícias que estão, então, de fato, movimentando as áreas do direito do trabalho, do direito previdenciário, e essas questões de relação, então, de trabalho com as plataformas de aplicativo é um tema recorrente e conforme vai se tendo decisões a respeito desse assunto, nós iremos trazer aqui no KSCast. Por isso é muito importante que você que nos acompanha já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que sempre que a gente tiver um vídeo novo, você seja notificado e você fique por dentro das informações jurídicas. Isso mesmo, porque inclusive toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima! Até a próxima!